A verdade aplicada da lição 6 diz o seguinte: quando uma igreja deixar de cumprir o seu papel missiológico, Deus levantará outra em seu lugar para que realize os seus propósitos de salvação. Antes mesmo de discorrermos sobre a lição, vale a pena fazermos uma breve reflexão sobre esta verdade aplicada, visto que a verdade aplicada ela é a tese master da lição, ou seja, ela reúne o pensamento central da lição. Em primeiro lugar, isso provavelmente explique, é uma verdade aplicada bastante real, isso provavelmente explique a razão de tantas igrejas estarem surgindo assustadoramente em todo o mundo. Não só igrejas nos moldes em que nós consideramos ser uma igreja séria, dentro de uma visão nossa, né? Porque na verdade nós temos o costume de desenvolvermos certos padrões imaginários de uma igreja. Isso é uma visão de contenção. Quando a gente cria uma ideia de contenções, de parâmetros, estamos também criando contenções e parâmetros para o Deus dessa igreja, ou para o Deus que se crê, que se está crendo. Como Deus não é, estamos se referindo a Deus Emmanuel, ou ao Todo-Poderoso, e ele não pode ser contido, não pode ser colocado dentro de moldes e parâmetros, logo percebemos que a todo instante estamos bastante perdidos nesse sentido. Mas a lição prática, a verdade aplicada, ela esclarece muito bem e ela até responde essa indagação. Mas por que surgem tantas igrejas de tantos lados? Justamente pelo fato da igreja estar, não todas as igrejas, mas boa parte de nossas igrejas estarem negligenciando tão abruptamente, tão declaradamente o papel de igreja missiológica. Como assim, por exemplo? A Bíblia fala claramente em Malaquias que deveríamos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, ou que devemos trazer o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Claro que essa é uma questão bastante polêmica, falar sobre dízimo ou a casa do tesouro, é apenas uma reflexão de uma verdade aplicada da lição. Mas vale lembrar que a proposta desse tesouro é justamente atender os pobres e necessitados. É bem verdade que a igreja, como instituição, possui diversas atribuições e tarefas que precisam ser desenvolvidas e tudo hoje requer envolvimento logístico, requer investimento financeiro, sabemos disso, mas acredito que poderíamos ostentar bem menos, se talvez ostentássemos menos com as construções dos nossos templos, cujo espaço físico, as igrejas evangélicas no Brasil, com exceção de algumas poucas igrejas que têm uma participação social muito acirrada, é o metro quadrado mais ocioso da Terra. Como assim, o metro quadrado mais ocioso da Terra? Porque normalmente são templos cujo espaço físico, considerando a exceção às pequenas congregações, relativamente considerável. Espaços físicos para 50 a, minimamente falando, a 200, 300, 500, 1.500 pessoas sentadas. E esses templos eles abrem à noite, 3 vezes na semana, 4 vezes, quando poderia estar continuamente sendo utilizado com inúmeras e grandiosas ações missiológicas, como diz a verdade aplicada, de todos os níveis, desde o reforço escolar das crianças do bairro até em diversos cursos de artesanato, participações da comunidade e com a comunidade, estendendo a essa comunidade a expressão de um amor de Deus que este povo como igreja recebeu. E a forma como eles têm de agradecer é esse envolvimento contínuo e, por que não dizer, exaustivo de ação missiológica com essa igreja, com essa comunidade. E por isso, quando a igreja não praticar a sua tarefa missiológica corretamente, Deus vai levantar outra.
Eu acredito que não seria necessário estar surgindo todos os dias uma igreja em cada esquina, se as igrejas que já existem desempenhassem o seu papel e ostentassem menos os seus templos suntuosos, com um conforto interno absurdo, como se os nossos irmãos do passado recente vivessem nos seus cultos calorosos e maravilhosos da presença de Deus, como se eles não suportassem viver ou fosse realmente terrível aqueles cultos. E não é bem esse o comentário que temos da relação que esses crentes dos anos passados tinham com Deus. Você não vê registros de reclamações e de questionamentos de um desconforto do templo. Você não vê lembranças dos crentes que nos antecederam, dos irmãos em Cristo que nos antecederam, de que as pessoas quando entravam na igreja ou quando queriam vir para a igreja ficavam duvidosos se iam ou não iam à igreja devido ao conforto interno dessa igreja. Não. O que a comunidade sempre quis, o que as pessoas do bairro, da cidade sempre quis, buscou nessas igrejas ou na igreja, era encontrar a Deus. Era encontrar Deus na sua palavra. Era encontrar pessoas que expressassem nos seus olhos a simplicidade de uma ovelha. Era encontrar nessa comunidade o aconchego espiritual, era encontrar uma palavra que preenchesse as suas almas. Essa ideia de que as pessoas estão buscando um lugar mais confortável para cultuar é uma desculpa muito, muito, muito grande para justificar o nosso bel desejo de ostentação de nossas reuniões religiosas. E acredito que toda essa energia, todo esse empenho, todo esse esforço, em nada contribui para que a ação missiológica, como diz a verdade aplicada, seja tão bem sucedida assim. Talvez isso explique porque não temos tido tanto sucesso o quanto deveríamos ter. Talvez isso explique o número cada dia crescente, o número negativo dos índices de mortalidade, de infanticídio, de gravidez precoces e de jovens envolvidos com a droga, porque, por certo, existe uma fenda rasgada na sociedade deixada pela Igreja de Cristo na Terra.